Lisa Cook, mais conhecida como Florence Cook. Nós gostávamos muito de que este trabalho despretensioso fosse uma justa homenagem, não só a esta médium extraordinária, como a todos os médiuns que se têm posto à disposição da ciência para a comprovação daquilo que são os postulados espíritas. Então, que o nosso coração hoje, depois de vermos tudo aquilo que aqui vai passar em relação a esta alma grandiosa, que o nosso coração fique agradecido, porque realmente, como iremos ver lá mais para a frente, não passam estes médiuns que se entregaram às mãos da ciência, não deixaram de não passar por situações, às vezes até quase dolorosas e caricatas. Assim, antes de iniciarmos o tema, e porque vamos falar de mediunidade ostensiva, tornam-se necessários alguns considerandos. Se pensamos que médiuns da craveira desta mulher andam por aí aos pontapés, desiludamo-nos. Os grandes médiuns são muito raros. Não surgem ainda por cima de um momento para o outro. É quase preciso andarmos com uma lupa para os encontrarmos. E agora que este período do fenómeno espírita do século XIX e princípios do século XX passou, a espiritualidade entende que está tudo comprovado. A partir de agora, aquilo que é o fito da doutrina espírita não é mais o fenómeno, mas sim a transformação da humanidade, da criatura. Então vamos ver que é preciso tempo para desenvolverem os médiuns as faculdades psíquicas e hoje em dia, sobretudo após tantas experiências feitas, já se compreendeu que é indispensável o treinamento. Os médiuns não nascem prontos. Têm a capacidade, têm que a desenvolver, têm que educar sobretudo. Tem que haver uma afinação, é quase como afinar um instrumento de melodia. Tem que haver um refinamento. E esse refinamento não é só do médium, também dos próprios espíritos que se comunicarão por ele. Os espíritos que irão exercer a sua função. Função que pode ser deste ou daquele tipo, por razões que na maioria dos casos nos escapam. Eles sabem qual é a missão. Às vezes nós não nos apercebemos, mas eles sabem. E há um facto de que fluidos muito sutis vão ser postos em função. E é essa subtileza que exige essa tal preparação de que nós estávamos falando, a tal afinação, o tal refinamento. Sobretudo quando se querem fazer experiências, são necessárias engenhosas condições experimentais, que os homens de ciência estão preparados para isso. Outro fator que hoje também já se aceita, é que os assistentes destas sessões experimentais, uma vez escolhidos, é necessário que se mantenham constantemente no mesmo grupo, o que é válido também para os grupos de desopção das casas espíritas. Tem que haver uma homogeneidade. Temos que nos conhecer uns aos outros. Temos indispensavelmente que nos amarmos uns aos outros, os que fazemos parte deste tipo de trabalhos. Aliás, nos deveríamos amar uns aos outros todos. É desse modo que vai haver uma harmonia e dessa harmonia vai resultar a obtenção de melhores resultados, sem nenhuma dúvida. A entrada ou a saída de alguém implica um novo trabalho para os espíritos, acarretando assim a alteração dos resultados. Quando há mexidas nos grupos mediúnicos, há sempre que afinar alguma coisa. E posto isto, podemos dizer que agora sim, vamos abrir o pano de boca de cena e entremos no tema. A médium inglesa Florence Cook nasceu no dia 3 de junho de 1856, numa vila inglesa, Cobham, no Kent, e desencarnou na cidade de Londres em 1904. Veio de um lar respeitável e o pai pertencia à classe trabalhadora.
Mudaram-se para Hackney, no leste de Londres, e apesar de ser uma criança de débil saúde física, desde a sua infância, ela demonstrava possuir elevadas capacidades psíquicas e era capaz de ver os espíritos, ouvir as vozes dos desencarnados. Embora a sua família, a família Cook, pouca divulgação tenha feito disso, era tratada como uma criança muito imaginativa, o que aliás hoje acontece com os nossos meninos que dizem que têm amiguinhos invisíveis. Se não estivermos preparados para lidar com isso, também vamos dizer que esta é uma imaginação muito prolífera. A realidade é totalmente diferente. As crianças têm muita mediunidade. Estão ainda entrando no período reencarnatório e têm muita facilidade de ver o lado de lá ou de presenciar os que do lado de lá vêm até cá. Aos 14 anos de idade, ela, Florence, começou a entrar em transes na frente da sua família, principiando a desenvolver os seus especiais dons psíquicos. 14 anos. É muito curioso. Os grandes médiuns espíritas que ajudaram na codificação da nossa doutrina, que ajudaram Allan Kardec, quase todos eram de idade mais ou menos compreendida aqui entre os 14 e os 16 anos. A juventude, que ainda está na inocência, ainda está com todas as capacidades limpas para poderem desenvolver estas missões de que são encarregues. Ora, ela inicialmente começou em sessões informais, realizada na casa da família, na casa de um amigo. A ostensividade da sua mediunidade, da sua faculdade, dá-se em 1872, quando ela tinha já 15 anos. Dos 14 para os 15 foram coisas informais. Aos 15 anos dá-se a explosão da sua mediunidade. E aconteceu quando visitava uma amiga da sua escola. Nessa oportunidade, convidada por ela uma primeira vez que ela não aceita, e na segunda decide aceitar só já com a autorização dos seus pais. Pede autorização primeiro e vai estar presente numa sessão de mesa girante, como se chamava naquela altura, e, como resultado, a mesa movimentou-se incontrolavelmente. Já aqui estava a expressão de uma alta mediunidade. Depois a médium, para espanto de todos, levitou a baixa altura. Por fim, quando a luz da sala foi diminuída, por orientação do espírito comunicante, ela foi erguida até ao teto e passeou pela sala, passando por sobre as cadeiras e até a própria mesa que estava na sala. Ela mesmo narra numa carta de 1872, dirigida ao Sr. Harrison, ela diz: tenho 16 anos de idade, desde a minha infância vejo os espíritos e ouço-os falar, tinha o costume de sentar-me a sós e conversar com eles, eles me cercavam e eu os tomava por pessoas vivas. Como ninguém os via nem ouvia, meus pais procuraram inculcar em mim a ideia de que tudo era produto da minha imaginação. Todavia, não conseguiram modificar o meu modo de pensar a respeito do assunto e foi assim que passei a ser considerada como uma menina excêntrica. Na primavera de 1870, fui convidada a visitar uma amiga do colégio. Ela perguntou-me se eu já ouvira falar de espiritismo, acrescentando que seus pais e ela se reuniam em torno de uma mesa, a mesa girante. Nessa situação obtinham certos movimentos. Disse que se eu consentisse, ainda naquela tarde, ensaiariam uma experiência comigo. Palavras textuais dela. Depois disto, a jovem médium e a sua progenitora, a sua mãe, interessaram-se por realizar uma sessão na própria residência. O resultado foi uma sessão violenta, onde a mesa e 2 cadeiras foram quebradas.
Olhem o perigo de nós brincarmos com estas coisas nos nossos lares. Mediunidade tem lugar próprio para se expressar. São as casas espíritas. Porquê é que será que estas casas se chamam espíritas? Porque é a casa dos espíritos. É aqui que nós temos proteção para buscarmos o contacto com eles ou o contacto deles connosco. Não é nos nossos lares. Às vezes já, quando se faz o evangelho no lar e há médiuns na família, às vezes querem deixar e dar passividade aos espíritos que se querem comunicar. É um erro. Não se deve. A não ser que seja um mentor e o médium já muito bem preparado e ser um mentor que queira vir trazer uma mensagem de fortalecimento, de esclarecimento. Nunca espíritos sofredores. A nossa casa não está preparada para isso. É uma observação que eu acho muito pertinente. Decidiram então, os pais e ela, finalizarem as experiências para evitar mais prejuízos. Uma mesa e cadeiras se partiram. Tal propósito não durou muito, pois os espíritos começaram a atormentar o lar e frequentemente movimentando livros, objetos e móveis por toda a casa. Quando a mediunidade é muito ostensiva e há algo que com ela se deve realizar, se nós não acordarmos, os espíritos nos acordam. E é o que estão vendo aqui. Aceitando, agora, a família, retornarem para as reuniões sérias. E foram orientados por um espírito a procurar um grupo de experimentação mediúnica. O próprio espírito é que os orientou no sentido de onde deveriam ir. Para isso ele deu um endereço, uma morada. E foi neste local que Katie King, o espírito Katie King, deu sua primeira comunicação. Nós já vamos saber quem ela é. Tratava-se, o endereço, da Sociedade Espírita, situada na rua Navarino Street, que vemos aqui uma imagem dessa rua, não do número 74, mas do número 45, que eu consegui encontrar. É nesse local que ela entra em contacto com o Sr. Thomas Blyton, e já, na sessão mediúnica, entra em transe e, através de psicofonia, pela voz, um espírito diz aos seus pais que se contassem com o auxílio dos senhores Erne e Williams, que eram médiuns, Frank Erne e Charles Williams, sobretudo Charles Williams também era um médium de materializações. Poderiam obter, com a presença deles os dois, coerentes e importantes comunicações. Reuniram-se, então, por várias vezes e, finalmente, obtiveram os fenómenos prometidos. O espírito que dirigiu a sessão dizia chamar-se Katie King. A primeira materialização desse espírito foi no dia 22 de abril, está a fazer anos quase, de 1872. Longos anos se passaram. O espírito mostrou-se na abertura de uma cortina e falou por alguns instantes. Os presentes na sessão puderam acompanhar o movimento dos seus lábios. Mais instruídos agora, com mais conhecimentos, com melhores capacidades, sobre o modo como contactar espíritos, formaram um grupo, o Círculo Hackney, o nome da localidade de Londres, composto pelos pais de Florence, o Sr. e a Sra. Cook, duas irmãs e Mary, a governanta. A partir daí, as experiências foram-se aprofundando. Inicialmente, a psicografia era a mais evidente, escrita, inclusive uma escrita muito especial, que é feita de trás para a frente, a escrita especular, que só é possível lê-la à transparência da folha ou virar a escrita para um espelho e ler no espelho. E depois vieram, então, posteriormente, as materializações. Vejamos um trecho extraído do livro A Alma é Imortal, de Gabriel Delanne. É neste livro que ele vai reproduzir textualmente as palavras da médium,
relatando o que ocorreu no dia 22 de maio de 1872. Ontem à noite, Katie King disse-nos que tentaria produzir alguns fenómenos, mas se concordássemos em armar um gabinete escuro com auxílio de cortinas. Acrescentou que lhe dessemos uma garrafa de óleo fosforescente. Visto não lhe ser possível tomar de mim o fósforo necessário, que nós hoje sabemos que é o ectoplasma, devido ao fraco desenvolvimento de minha mediunidade. Já tinha mediunidade ostensiva, mas ainda não chegava para as materializações, não é de qualquer jeito. Ela quer iluminar a sua figura para se tornar visível. Encantada com a ideia, fiz os preparativos necessários, ficando tudo pronto ontem à noite, às 8h30. Minha mãe, minha tia, as meninas e a criada sentaram-se fora, nos degraus da escada. Deixaram-me sozinha na sala de jantar, o que nada me agradou, porque estava com muito medo. Esta coisa da gente ver os espíritos assim, tu cá, tu lá, não é para todos, porque se materializasse agora aqui metade da sala fugia. Alguns eram capazes de não fugir porque nem força tinham para fugir, mas os que tinham força fugiam todos. Katie mostrou-se na abertura das cortinas. Seus lábios moveram-se e, por fim, conseguiu falar. O espírito falou. Como eu, do lugar onde estava, não a visse bem, pedi-lhe que se voltasse para mim. Olhem, que coisa interessante estar assim a conversar com os espíritos. O espírito respondeu, mas, de certo, falo-ei. Vi então que só estava formada a parte superior do seu corpo, o busto, sendo o rosto da aparição uma espécie de nuvem ligeiramente luminosa. Após breves instantes de espera, o espírito Katie começou por trazer algumas folhas frescas de era, planta que não existe no nosso jardim. Depois todos vimos aparecer fora da cortina um braço cuja mão segurava a garrafa luminosa. Mostrou-se uma figura com a cabeça coberta de uma porção de pano branco. Katie aproximou de seu rosto o frasco e todos percebemos distintamente. Esteve 2 minutos e, em seguida, desapareceu. Eu, pelo que me diz respeito, fiquei muito impressionada quando o espírito se aproximou de mim. Emocionadíssima, não pude falar, nem mesmo esboçar um gesto. Katie encerrou a sessão implorando para nós as bênçãos de Deus. A prece que é tão indispensável quando nós estamos lidando com estas coisas. Exprimiu a sua alegria por se ter podido mostrar aos nossos olhares. E esta alegria, daqui a pouco, nós vamos perceber porquê. Existe a narrativa em relação às materializações deste espírito, um caso bastante insólito, que está precisamente neste livro, nesta enciclopédia deste autor Nandor Fodor, numa edição de 1974, na página 62. É descrito este caso insólito. Era o dia 9 de dezembro de 1873, o conde e a condessa de Caithness e o conde de Medina Pomar eram os convidados dos pais de Florence Cook, como participantes da sessão, entre os quais se encontrava também o Sr. William Volkmann, que aqui o vemos, que incrédulo, não acreditava, desconfiou da veracidade do fenómeno da materialização, promovendo um verdadeiro tumulto naquela sessão. Quando o espírito se encontrava totalmente materializado, ele partiu rapidamente na sua direção, desconfiado que era médium e não um espírito, segurou-lhe fortemente a mão e a seguir o pulso. E então um extraordinário fenómeno aconteceu. Conforme testemunho do Sr. Henry Duffy, um advogado. Por um momento, Katie parecia realmente sólida como um ser humano. A materialização nítida de Katie
foi agarrada. Contudo, a parte inferior do espírito perdeu, de repente, os pés e as pernas. Fazendo um movimento semelhante a um mergulho, derreteu e libertou-se do agressor. Ora, isto corresponde à desmaterialização. Apenas a sua cabeça permaneceu materializada por mais algum tempo, depois desapareceu também, não deixando o mínimo traço da sua existência corporal ou das suas próprias roupas. A médium foi encontrada na mesma posição do início, amarrada, com o seu vestido preto, o lacre das cordas que aprendiam intacto, porque o professor William Scruggs fazia isso, amarrava, lacrava os nós e tudo estava intacto. A médium passou o resto da noite em convulsões violentas, exigindo o cuidado de 2 médicos. Olhem o perigo de nós mexermos nestas coisas sem saber. Do mesmo jeito, nunca, em nenhuma circunstância, se deve tocar num médium em transe profundo. Porque o médium vai passar mal. O médium está nesse transe, como dizemos, muitas vezes desligado quase do seu corpo, há uma ligação mínima e os contactos com outras pessoas podem trazer graves problemas, o que já aconteceu aqui na nossa casa. Esta fotografia que vemos aqui é do espólio do professor William Scruggs, que depois foram publicadas mais tarde. Gabriel Delanne, no livro Katie King, precisamente, diz que os fenómenos de materialização constituem as mais altas e inegáveis demonstração da imortalidade. E nós estamos de acordo com ele. Os espíritos vêm-nos provar que não morreram. Então, após este desagradável episódio, a vida de Florence Cook sofreu algumas reviravoltas. Naquela época, ela trabalhava numa escola. A diretora admitiu-a logo que os fenómenos começaram a acontecer no local. É nesta altura que surge uma criatura bondosa, Charles Blackburn, um rico inglês de Manchester, que passou a custear desinteressadamente as suas despesas. Ele o faria enquanto permanecesse ela solteira e desde que a médium aceitasse fazer as pesquisas públicas. Ele ajudou Florence durante boa parte do período em que foi tratada como objeto de pesquisa, nunca falhando com a sua contribuição monetária para ajudar. Florence Cook foi a primeira dos médiuns ingleses a obter materializações integrais em plena luz. Novamente, uma fotografia do espírito. E tantas foram as materializações maravilhosas a serviço da ciência de investigação, acerca da imortalidade, que Florence e o espírito Katie King destacam-se na história do espiritismo entre aqueles que prestaram serviços relevantes à doutrina nascente. Não nos esqueçamos que o espiritismo iniciou-se em 1857. Estávamos a 20 e poucos anos depois. Assim cooperaram com o Cristo Jesus, na implantação do Consolador, que Ele mesmo, Jesus, nos prometeu. A questão da necessidade de escuridão foi esclarecida pelo professor William Scruggs. Neste livro, de sua autoria, Fatos Espíritas, na página 14. Primeiro que tudo, devo retificar um dos erros que se acham profundamente implantados na mente do público. A de ser a escuridão essencial à produção dos fenómenos. Isso não é exato. Exceto em alguns casos nos quais a escuridão tem sido uma condição indispensável. Por exemplo, nos fenómenos de aparições luminosas. É lógico. Se não tiver escuro, a aparição luminosa não se faz. Tudo o que narro produziu-se à luz. Inclusivamente, Katie King foi fotografada à luz elétrica. Voltando atrás, temos que dizer que as coisas
não foram fáceis. Muitos dirigiam palavras cruéis à jovem Florence, que então decidiu-se por procurar o professor Williams Crookes, que lhe parecia ser a pessoa indicada pela sua seriedade, apesar de a considerar uma impostora. Ele afirmava que tudo aquilo era truque. E que afirmara, inclusivamente, que somente acreditaria nas materializações se visse, ao mesmo tempo, a médium e a forma materializada. Tinha que ver a médium e tinha que ver o espírito ao mesmo tempo. Esta investigação do professor foi-lhe sugerida por homens eminentes que exerciam grande influência no pensamento da Inglaterra e que, inclusivamente, em artigo publicado, expressaram as suas expectativas. Olhem o que eles pediram a Crookes. O crescente emprego dos métodos científicos produzirá uma raça de observadores que conduzirá o resíduo imprestável do espiritismo daqui até o limbo desconhecido da mágica e da necromância. Olhem a sede com que eles estavam contra os médiuns e contra aquilo que era a demonstração da vida após a vida do corpo. Mal sabiam eles o que os esperava, porque, como nós sabemos, o homem põe e Deus dispõe. Quem foi Williams Crookes? Quem foi este homem? Realmente, se não soubermos quem foi este eminente homem de ciência, não poderemos dar o devido valor aos seus estudos nem aos resultados das suas pesquisas. É indispensável sabermos. Foi um dos maiores e mais proeminentes físicos do século XIX, que ainda hoje muita gente se interroga como é que ele nunca, na física ou na química, ganhou um prémio Nobel. O grande cientista do invisível, um dos mais persistentes e corajosos pesquisadores dos fenómenos espíritas. Aqui o vemos numa caricatura da época muito engraçada, com uma frase em latim que eu me dispenso traduzir, porque vocês todos sabem o que lá está. Onde há Crookes, há luz. Então este homem na química teve a sua primeira grande descoberta, que foi o tálio, anunciado em 1861 e cujo peso atómico ele determinou em 1873, algo que era desconhecido da ciência. Utilizando uma balança de vácuo, ele descobriu um fenómeno do qual depende o seu evento chamado radiómetro de Crookes. Pesquisou as propriedades dos gases raros e ocupou-se da investigação das terras também chamadas raras. Utilizou métodos de espectroscopia para testar a integralidade e separação dos elementos das terras raras, tão semelhantes uns aos outros, tornando mais clara a zona obscura daquilo que era a química inorgânica nascente. Concebeu a existência de meta-elementos ou aglomerados de elementos. Apresentou um trabalho que permitia produzir um vidro novo, eliminando do vidro fundido os raios prejudiciais aos olhos dos trabalhadores. Na física, de importância mais fundamental foram as suas pesquisas sobre os raios catódicos, pela passagem de descargas elétricas através de gases rarefeitos. Ali o vemos na lâmpada. Curiosamente, não fora isto e nós não tínhamos televisão. Nós não tínhamos telemóveis. Não tínhamos os nossos iPads. Não tínhamos computadores. Tudo está dependendo dos raios catódicos. Investigou as propriedades desses raios. Acreditou ter descoberto um quarto estado da matéria, que ele denominou de ultragasosa ou matéria radiante. Havia, até aquela altura, o líquido, o sólido e o gasoso. Ele descobre o quarto estado. Apesar destas suas ideias teóricas sobre a natureza dessa coisa nova terem sido provadas incorretas, foram a base de descobertas que mudaram toda a concepção da química e da física, apesar de ele estar a apresentar o assunto de modo errado, mas depois o que veio a seguir veio alterar todas essas coisas. Ele acreditava que esses raios eram feixes de magnitude molecular ordinária, mas vem o Sr. J.J. Thomson que descobre que afinal não.
consistiam em feixes de eletrons. Em 1900 voltou a sua atenção para a recém-descoberto fenómeno da radioatividade e conseguiu separar o urânio do seu produto de transformação ativo, que é o urânio X. Observou que serve de base a um dos métodos mais úteis da técnica de radioatividade. Em 1875 recebe a Medalha Real, instituída por Jorge IV, e entregue anualmente pelo monarca do Reino Unido como recomendação da Real Sociedade de Londres. 1888, a Medalha Davy, de bronze, concedida anualmente pela Real Sociedade de Londres. Depois, em 1904, a Medalha Copley, é um prémio no domínio das ciências. E em 1912, a Medalha de Ouro Elliott Cresson, que é a maior condecoração concedida pelo Instituto Franklin. Foi presidente da Sociedade de Investigações Psíquicas de Londres, que tinha sido fundada em 1882 por Frederick Mears, que o vemos aqui com os seus netinhos, que eu guardo muito valor aos netos. Ocupou também a presidência da Sociedade de Química, da Real Sociedade Britânica e do Instituto de Engenheiros Eletricistas. Ora, temos aqui um grande homem ou não temos? Vejam. A Rainha Vitória, esta monarca inglesa, em reconhecimento dos seus méritos, concedeu-lhe o título de Sir, que equivale a ser Cavaleiro do Reino. Em maio de 1871, iniciou as pesquisas dos factos espíritas. Interessou-se. Era um grupo formado por ele, o seu irmão Walter Crookes, Sir William Huggins e o advogado Sergeant Cox. Estes homens formaram o grupo de experiência. Participavam também outros convidados, que o vemos num laboratório que foi montado como cópia do seu laboratório original, em que a figura dele é de cera. Foi o primeiro cientista na Europa a comprovar escrupulosamente as afirmações da nossa doutrina, as afirmações espíritas. Florence, não com os 16 anos daquela época, aqui mais velha, informou posteriormente como procurou o professor. Vocês recordam-se lá atrás que ele dizia que ela que era uma impostora e que, portanto, só acreditaria se visse os dois ao mesmo tempo. E vamos ver as afirmações dela no livro A História do Espiritismo, na versão portuguesa e na versão inglesa, de alguém que vocês conhecem muito bem, o escritor. Quem é o Conan Doyle? O criador do Sherlock Holmes. Esse grande escritor, que também era médium. Fui à casa de Mr. Crookes sem dizer nada a meus pais ou amigos. Ofereci-me como sacrifício voluntário perante sua incredulidade. Ele recebeu-me e eu disse-lhe: já que crês que sou uma impostora, caso queira submeter-me-ei a experimentações em sua casa. Sua esposa pode-me vestir como quiser. Deixarei convosco o que tiver trazido. Poderão vigiar-me como bem entenderem. Realizar as experiências que desejarem, de tal modo que os satisfaça em todos os sentidos. Coloco apenas uma imposição. Caso conclua que sou uma mistificadora, denunciar-me-á publicamente. Mas, se concluirdes pela realidade dos fenómenos e de que eu realmente sou apenas o instrumento de forças invisíveis, dirás ao público, de tal forma que todos conheçam a verdade. No mesmo livro, narra-se a resposta do professor, página 177. Deve ser na minha própria casa e com a minha própria seleção de amigos e espectadores, sob minhas próprias condições e podendo eu fazer o que achar melhor quanto aos dispositivos. O ano de 1874 ficou marcado pelas experiências realizadas pelo famoso sábio inglês com a jovem médium. A principal premissa do físico
era evitar as fraudes e ter a certeza que Florence e Katie eram duas pessoas diferentes, distintas uma da outra. Tomaram-se todas as medidas, sempre com a concordância da médium, para impedir qualquer fraude. Alguns trechos a respeito destas experiências são tão interessantes que nos merecem a transcrição. Tratam-se de relatórios extraídos do livro publicado pelo professor, os Factos Espíritas, que vemos aqui a versão inglesa e a versão portuguesa. São réplicas também das correspondências que Crookes enviava ao periódico científico Quarterly Journal of Science. Passo agora à sessão que se realizou ontem à noite em Hackney. Katie nunca apareceu com tão grande perfeição, o espírito. Durante perto de 2 horas, passeou na sala, conversando familiarmente com os que estavam presentes. Várias vezes tomou-me o braço, andando, e a impressão sentida por mim era de uma mulher viva, que se achava a meu lado, e não a de um visitante do outro mundo. Essa impressão foi tão forte que a tentação de repetir uma nova e curiosa experiência tornou-se-me quase inevitável, ou irresistível. Pensando, pois, que eu não tinha um espírito perto de mim, mas sim uma senhora. Pedi-lhe permissão de tomá-la nos meus braços, a fim de poder verificar as interessantes observações que um experimentador ousado fizera recentemente de maneira tão sumária. Vocês lembram-se do Sr. Volkmann, que a agarrou. Ele não o fez sem lhe pedir licença. Essa permissão foi-me graciosamente dada e, por consequência, utilizei-me dela. Convenientemente, como qualquer homem bem educado teria feito nessas circunstâncias. O Sr. Volkmann ficará satisfeito ao saber que agora eu posso corroborar a sua afirmação de que o fantasma, que afinal não fez nenhuma resistência, era um ser tão material quanto a própria senhorita Cook, a médium. E o que se vai seguir mostrará que o experimentador, o cientista, só poderá tirar conclusões quando as provas que existem são em quantidade suficiente. O professor as teve, pois o espírito materializou-se para ele durante 3 longos anos. 3 anos. Katie disse então que dessa vez se julgava capaz de mostrar-se ao mesmo tempo que a senhorita Cook. Reduzi o gás da iluminação e, em seguida, com a minha lâmpada fosforescente, penetrei o aposento que servia de gabinete, a cabine de materialização. Entrei no aposento com precaução. Estava escuro. E foi pelo tato que procurei a senhorita Cook. Encontrei-a de cócoras no soalho. Ajoelhando-me, deixei o ar entrar na lâmpada, porque eram lâmpadas de fósforo, e o fósforo em contacto com o ar fica incandescente. E à sua claridade vi essa moça, vestida de veludo preto, a médium, como se achava no começo da sessão. E com toda a aparência de estar completamente insensível. Não se moveu quando lhe tomei a mão. Conservei a lâmpada muito perto do seu rosto, mas continuou a respirar tranquilamente. E levando a lâmpada, olhei em torno de mim e vi Katie, que se achava em pé, muito perto da senhorita Cook e por trás dela. O professor viu as duas ao mesmo tempo. Katie estava vestido com uma roupa branca, a médio escura, flutuante, como já tínhamos visto durante a sessão. Segurando uma das mãos da senhorita Cook na minha e ajoelhando-me ainda, elevei e abaixei a lâmpada, tanto para alumiar a figura inteira de Katie, como para plenamente convencer-me do que eu via, sem ficar com a menor dúvida. Era a verdadeira Katie, que tinha apertado nos meus braços alguns minutos antes, e não o fantasma de um cérebro doentio. Ela não falou, mas moveu a cabeça em sinal de reconhecimento. 3 vezes examinei cuidadosamente a senhorita Cook de cócoras diante de mim, para ter a certeza de que a mão que eu segurava era de facto a de uma mulher viva, e 3 vezes voltei a lâmpada para Katie,
a fim de a examinar com segurança e atenção, até não ter a menor dúvida de que ela estava diante de mim. Por fim, a senhorita Cook fez um ligeiro movimento e imediatamente Katie deu um sinal para que eu me fosse embora. Retirei-me para outra parte do gabinete e deixei então de ver Katie, mas só abandonei o aposento depois que a senhorita Cook acordou e que 2 dos assistentes entrassem com a luz. Uma noite, olhem esta parte que o professor nos conta. Uma noite contei as pulsações de Katie. O pulso batia regularmente 75, enquanto o da senhorita Cook, poucos instantes depois, atingia 90, o seu número habitual. Auscultando o peito do espírito, eu ouvia um coração bater no interior, e as suas pulsações eram ainda mais regulares do que as do coração da médium, quando, depois da sessão, ela me permitiu igual verificação. Na semana anterior à despedida de Katie King, ela prometera manifestar-se por meio da mediunidade de Cook por 3 anos, foram realizadas várias fotos, 40. Algumas que ficaram em belíssima condição, na época, entretanto, com o tempo, eram fotografias ainda daquelas que nós sabemos, antigas, quase à la minuta, foram-se deteriorando porque não têm qualidade de manutenção, mas servem perfeitamente para nós vermos. E no dia 21 de maio de 1874, então ocorreu a despedida do espírito. Nesta reunião estava presente uma outra pessoa, Florence Marryat, escritora inglesa, que como testemunha também nos fala disso. Ela escreveu 2 livros sobre atestando a mediunidade e a vida espiritual. Aqui a vemos o livro Não há Morte, de 1891, e O Mundo dos Espíritos, de 1894. É Mrs. Rose Church, o seu nome de casada, que afirma: certa noite, ouçam bem, certa noite Katie King pediu-me que a acompanhasse atrás das cortinas do gabinete. Aí, para minha surpresa, despiu o seu amplo e belo vestido branco, ficando inteiramente nua à minha frente. Disse: não te assustes, desejo desta forma provar-te que sou realmente mulher. E era, de facto, diz a escritora, uma linda mulher, dotada de todos os órgãos que constituem o organismo feminino. Olhem como as materializações podem ser tão completas. Depois desta prova, eu não podia mais duvidar. Então o espírito sabia que no espírito dela ainda havia, no espírito da escritora, na sua mente ainda havia dúvidas. E então ela fez-lhe esta comprovação final. Os relatos do dia da despedida dão conta que foi carregado de emoções. Imaginemos 3 anos de convívio, até com encarnados, quando os encarnados, muitos amigos muito chegados, quando se vão embora, dão pena, quanto mais assim, ter um amigo espiritual. Katie, materializada, escreveu cartas de despedida, inclusivamente uma para a médium. Nelas assinou Annie Owen Morgan, nome com o qual se identificou na casa, quando aconteceu a sessão, do Sr. Kunz. O espírito cortou mechas dos seus cabelos depois do professor Williams Crookes comprovar que não era um cabelo postiço. Só depois disso é que ela cortou as mechas de cabelo e ofereceu porções para cada participante da reunião, inclusivamente tecido que ela cortou com uma tesoura do seu vestido. O curioso é que após esses cortes no tecido do vestido do espírito, passado muito pouco tempo, o tecido estava composto. E os pedaços de tecido que ela tinha oferecido a quem ali estava desapareceram completamente. Só ficaram as madeixas do cabelo. Passeou de braços dados com o Sr. Crookes, com o professor, pela sala, e depois desceu a cortina e tornou-se invisível. Ouviram-na despertar a médium, que estava em transe profundo,
que lhe pediu, banhada em lágrimas, que se demorasse mais um pouco. Katie, porém, respondeu-lhe: minha querida, não posso. Está cumprida a minha missão. Deus te abençoe. Nós vamos saber qual era a missão dela. E todos ouviram o som do seu beijo de despedida à médium. Logo depois, a senhorita Cook veio ter com os presentes. Depois dos assistentes, uma vez mais, irem verificar os selos lacrados intactos e cortarem as cordas que a amarravam e deixaram marcas nos pulsos. Era o dia 21 de maio de 1874. Nesta despedida, Katie ainda declarou tristemente que o seu sofrimento estava terminado. Ora, o espírito tinha lá um sofrimento qualquer. Deveria partir agora para um outro plano e só poderia corresponder-se com Florence através da psicografia, a longos intervalos. No entanto, por clarividência, pela capacidade do médium ver o espírito sem ser materializado, a médium poderia vê-la de quando em quando. Em apontamentos do professor Alexandre Aksakov, encontramos a seguinte observação. Outro homem de ciência, professor na Universidade de Leipzig, conselheiro pessoal do czar das Rússias. Confesso que as sessões com Miss Cook me impressionaram profundamente. Por um lado, eu hesitava em dar crédito aos meus olhos. E, entretanto, a evidência dos factos, as condições em que eles tinham decorrido, obrigavam-me a aceitá-los. Não pude, entretanto, deixar de considerar todo aquele excesso de nós e cordas, pouco apropriado a reforçar a confiança. Até ele achava que era tudo demasiado a infligir sofrimento aos médiuns. O seu resultado maior é infligir ao médium um incômodo penoso e enervante. Outro testemunho, agora de 16 de dezembro de 1873, do príncipe com esse nome simples que vocês todos já estão a ler, ajudante de campo e também general do czar das Rússias. Aqui o vemos. Era o espírito Keating King 1000 vezes mais belo do que era visto nas fotografias. Eu tinha à minha frente uma jovem ideal, alta, flexível, elegante, sob o seu véu branco. Viam-se os anéis dos seus cabelos, castanhos claros. O cabelo da médium era muito escuro, quase preto. Os seus trajes, que chegavam até aos calcanhares, como uma túnica adornada, cobriam inteiramente os pés desnudos. Os seus braços, maravilhosamente torneados, delicados e alvos, eram visíveis até à altura do colo. Todos os atrativos desse corpo são delicados. As mãos um pouco afiladas, têm os dedos ligeiramente rosados nas extremidades. O rosto, em conjunto, é um pouco pálido. É um espírito. A boca sorridente exibe dentes belíssimos. O nariz algo aquilino e os olhos muito grandes têm o desenho da amêndoa e são orlados por compridos cílios que parecem protegê-los. As sobrancelhas são formosas e finamente arqueadas. Que era o homem que não queria ter uma namorada destas? Que misteriosos fenómenos, então, são estes, que ressuscitam por instantes seres que há séculos desapareceram do cenário dos vivos? A última reencarnação dela é de meados do século XVII, como nós iremos ver. São as almas que vêm tangivelmente, poderem ser tocados, afirmar a sua existência, a existência dos espíritos, irrompendo no nosso materialismo, que às vezes é tão complicado, e proclamarem que sobreviveram à morte do corpo. No que diz respeito a este espírito, foi uma espécie de Cinderela que fascinou 3 continentes no século XIX. Após estes eventos, Florence Cook ainda permaneceu certo tempo demonstrando a sua mediunidade. A partir de 1899, em Berlim, para propiciar materializações agora de um outro espírito que disse chamar-se Mary,
Era um espírito cantor. Tinha uma voz muito bonita, segundo os relatos. Depois, em 1900, apresentou-se na casa do Sr. Pierre Lemarie e Marina Lemarie. Este homem foi quem continuou a revista espírita depois da morte de Allan Kardec. Era um espírita convicto. Florence Mariette, a escritora, continuou participando desses encontros. Autora de mais de 70 livros, artigos de jornais e revistas, contos e inclusivamente peças de teatro. Florence Cook, como não podia deixar de ser, sofreu perseguições das leis inglesas, que levavam os médiuns ao cárcere, à prisão, baseados em leis antiquíssimas. A lei da bruxaria, de 1735, em cima com o título de médiuns fraudulentos. Uma lei para punir qualquer ser humano que tivesse poderes mágicos ou era culpado de praticar feitiçaria. E esta coisa de materializar espíritos era feitiçaria. Ainda uma outra lei, a lei da vadiagem, esta de 1824, para punição de pessoas ociosas e desordeiras, ladras, prostitutas e vagabundos, médios incluídos. Leis datadas do tempo do rei James II, Jorge IV. A médium sentiu necessidade de ser protegida e refugiou-se num casamento. Ela casou com o Sr. L.G. Corney e foi viver para Usk, no país de Gales, onde teve vários filhos. A última médium a ser julgada ao abrigo da lei da feitiçaria na Inglaterra, em pleno século XX, foi Helena Duncan. Médium enviada para a prisão, como vemos ali na notícia do jornal. Condenação por bruxaria. Foi presa a 14 de janeiro de 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, condenada a 9 meses de cadeia. Em 1951, finalmente, a lei contra a bruxaria foi revogada pelo Parlamento Britânico e equiparou-se o espiritualismo, que é como na língua anglo-saxónica se chama espiritismo, às outras religiões, e tudo isso devido à condenação desta médium. Curiosamente, o autor deste livro, Manfred Cassirer, fez uma pesquisa muito intensiva sobre este julgamento e o porquê, deixando passar muito tempo, os 35 anos que eram necessários para poder ter acesso ao processo. E sabem qual foi a conclusão que ele chegou? Ela não foi presa por bruxaria, ela foi presa por alta traição à pátria. Porquê? Porque ela, como médium, deu passividade a espíritos que morreram em 2 navios ingleses afundados pelos alemães. E isso era mantido em perfeito segredo pela Marinha Inglesa. Ao chegar esse conhecimento aos altos comandos da Marinha Inglesa, eles interrogaram-se quem tinha dado a notícia quando ela era secreta. Por investigação chegaram à médium presa por alta traição. Um facto totalmente diferente daquele que no tribunal foi evocado. São coisas curiosas para nós sabermos o que passam às vezes aqueles que são seguidores da doutrina dos espíritos. 2 factos, para terminarmos, ainda se tornam necessários nós esclarecermos. Primeiro, Katie King, em determinadas alturas, assinou Annie Howen Morgan. Foi ou não foi o que nós dissemos? Em investigações posteriores, concluiu-se ser a filha não natural, ou seja, ilegítima, de Henry Owen Morgan, que, no reinado de Charles II, foi por 3 vezes não consecutivas governador da Jamaica, também conhecido como John Morgan, e John King, o temível corsário do Mar das Caraíbas,
Sua filha adota o mesmo sobrenome King para vir às materializações. Annie Owen Morgan tinha cerca de 12 anos quando o rei Charles I foi decapitado em 1649. Tinha sido a última reencarnação dela. Casou, nessa época, teve 2 filhos, cometeu muitos crimes, assassinando homens com as próprias mãos. Morreu muito jovem, com a idade de 22 ou 23 anos. A missão que tomou a si das materializações, para convencer o mundo da realidade dos espíritos, foi-lhe confiada e aceite no mundo espiritual como uma expiação dos seus desregramentos na Terra. Por isso ela ficava muito triste quando nas sessões recordava a sua reencarnação anterior. Segundo, quais as consequências das pesquisas do professor numa Inglaterra cética e preconceituosa? O relatório que ele publicou em 1874, afirmando que os médiuns Florence Cook, Kate Fox, uma das irmãs Fox, e o médium Daniel Douglas Home produziam genuínos fenómenos espirituais. Esta publicação causou grande alvoroço e o seu testemunho sobre Katie King foi considerado o ponto mais polémico. Os factos narrados nesse relatório estão no seu livro Fatos Espíritas, na página 13. Estas manifestações que se produziram em minha casa na presença de testemunhas dignas de fé e sob as condições dos mais severos exames que pude imaginar, além de que cada facto que observei é corroborado por pessoas independentes que o observaram em outros tempos e em outros lugares, materializações diversas, ver-se-á que todos esses fatos têm o caráter mais surpreendente e que parecem completamente ou inteiramente inconciliáveis com todas as teorias conhecidas da ciência moderna. Tendo-me assegurado da sua realidade, seria uma covardia moral negar-lhes o meu testemunho. Crookes quase perdeu a sua posição de membro da Royal Society, não mais se envolvendo em investigações espíritas. Todavia, para manter o seu compromisso com a verdade dos factos que presenciou, e apesar de sofrer o escárnio de seus colegas, da imprensa, dos cidadãos em geral e outras hostilidades, ele declarou, em setembro de 1898, num congresso de grande afluência da Associação Britânica, e ele mais uma vez demonstrou que era um homem de fibra. 30 anos se passaram desde que publiquei as atas das experiências, tendentes a mostrar que fora dos nossos conhecimentos científicos existe uma força em atividade por uma inteligência diferente da inteligência comum a todos os mortais. Nada tenho que retratar dessas experiências, não tenho que negar nada. E mantenho as minhas verificações já publicadas, podendo mesmo a elas acrescentar muita coisa. Olhem a fibra dela. Sir William Crookes corajosamente defendeu que Florence Cook tinha permitido a materialização de um verdadeiro espírito, fenómeno observado sob os mais rigorosos controlos, como já vimos. Quando soube da sua morte, ele expressou o seu profundo pesar à família. Numa carta datada de 24 de abril de 1904, e declarou que para muitas pessoas a sua crença na vida além da morte foi reforçada por causa da mediunidade desta jovem. A nossa doutrina deve ser profundamente grata a esta menina de 15 anos, que sacrificou a sua juventude para estar à disposição dos sábios. Foram relevantes serviços para a comprovação científica da imortalidade do espírito, como Allan Kardec já afirmara. A existência da alma, que até então era apresentada como um dogma de fé por todas as religiões e que a filosofia mostrava apenas através de especulações, é hoje, graças à nossa doutrina e ao trabalho destes cientistas, uma verdade
dificilmente refutável. Não há mais como negar. O que não passava de um passatempo e feito por brincadeira nos salões das elites daquela época, acabou chamando a atenção de quem verdadeiramente os espíritos visavam. Homens e mulheres sérios que compreendiam a importância desses fenómenos. Encerrava-se a fase da diversão para dar lugar à voz das ciências, as clássicas, mas também a nova ciência espírita. É de Vítor Hugo a seguinte afirmação datada de 19 de abril de 1899. Evitar o fenómeno espírita, não lhe dar a atenção à qual tem direito, é condenar a verdade à bancarrota. Talvez por isso ele, depois de desencarnar, como espírito, tem trazido belíssimos romances à psicografia de vários médiuns. Hoje já não é permitido a nenhum homem de inteligência negar a priori estes factos espíritas. Afastados, querem eles afastá-los, à conta de superstições ou crendices populares. Os factos levam à convicção de todos quantos não são cegos pelos preconceitos. Vamos ver alguns outros grandes médiuns de fins do século XIX e início do século XX. Daniel Douglas inglês. As irmãs Fox, americanas. Eusápia Paladino, napolitana, italiana. Kathleen Gollinger, irlandesa. E Leonora Piper, também ela americana. Grandes médiuns que comprovaram à exaustão a existência dos espíritos. Servimos-nos para vos trazer tudo isto, dos factos espíritas que já falámos, a alma imortal de Gabriel Delano também, do livrinho que vocês não dispensem, Katie King. Aqui está tudo. E eu não terminarei sem ler uma coisinha que aqui está. Não há morte, da Florence Mariette. Também a mediunidade de Florence Cook, do Conan Doyle. E as imagens são do Google, que graças a Deus nos permite encontrar coisas tão boas que de outro modo se teriam perdido e nós agora não tínhamos acesso a elas. O professor William Scruggs, falando da Katie King, a expressão constante e cambiante de seus traços, ora velados pela tristeza quando recordava episódios de sua vida passada, Annie Morgan, ou sorrindo com toda a inocência de uma menina, quando meus filhos se reuniam em seu derredor e ela lhes contava episódios de suas aventuras na Índia. Então, meus irmãos, eu desejo que vocês tenham ficado tão enriquecidos quanto eu fiquei nestas pesquisas para eu ter a certeza de que realmente a nossa doutrina é maravilhosa. O que é que nós queremos mais? Que ela nos oferte como comprovação de todas estas coisas que são tão importantes para nós deixarmos o materialismo e nos esforçarmos por alcançarmos a espiritualidade. Ninguém morre. Iremos para o outro lado da vida com aquilo que somos, não com o que temos. Iremos para o outro lado da vida como somos, no instante imediato a abandonarmos o corpo. Seremos os mesmos. Não teremos apenas a matéria. Que isso nos dê a certeza de que com certeza nos falta ainda alcançar muita coisa e nos devemos esforçar por isso. Pela vossa atenção, sobretudo porque me alonguei. Muito obrigado.